Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. Obrigado, Gonzaga. Obrigado, Hugo e Matheus, por vocês estarem aqui. A gente, mais uma vez, está trazendo aí o tema de Business Agility, né? Tentando mostrar como a gente lida com todos esses desafios, né? Que aparecem aí na evolução da gestão, do modelo de gestão. Então, vou passar a palavra para vocês, lembrando que este webinar está sendo gravado, ele vai ficar disponível no YouTube depois, e eu vou mandar por e-mail também para vocês, tá? E fiquem à vontade, a intenção aqui é ser um bate-papo mesmo, vai ser algo informal, fiquem à vontade para mandar perguntas, para querer saber, questionar, colocar o ponto de vista de vocês, é muito aberto. Então, a gente está aqui com o Hugo e com o Anderson, que eles são agilistas já, da Objective, né? E com o Matheus Pivetta, que é da como que eu falo? Súria? Tá certo? Súria tá certo. Tá ótimo, então tá bom. Então, gente, estou passando aí a palavra para vocês. Fiquem à vontade e vamos lá, mais uma discussão. Sejam bem-vindos. Legal, Isa, obrigado aí. Gente, prazer estar mais uma vez aqui num evento como esse e já gostaria de trazer já o tema, o assunto aí, né, para a gente atuar. Então a gente tem o tema aí, né, porque Business Agility não é agilidade, né, e a gente complementa, né, qual é a diferença entre agilidade de negócio e agilidade dos negócios, né, e dado que existe essa certa confusão entre os termos, quais são os desafios, né, para a gente levar esse conceito adiante. Então a ideia aqui é a gente provocar, gerar algumas provocações, algumas reflexões e deixar esse início de pergunta aí para o Gonzaga continuar, a gente continuar com o Pivetta aí na sequência aí. Excelente, muito boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês, né? Mais uma vez. Para mim é um prazer enorme estar aqui com o Hugo e com o Matheus trocando essa ideia. É sempre bom, né, a gente ter oportunidade de conversar, de gerar conhecimento, né? E, ao falar desse assunto, resgatando um pouco da conversa que nós tivemos da última vez com o Parzianello, né, onde ele explorou bastante a diferença da agilidade de negócio, da agilidade nos negócios, né? A gente precisa entender que a agilidade ela ganhou essa repercussão muito grande com o manifesto, né, e com a forte adoção que as práticas ágeis tiveram dentro dos times, mas a gente precisa entender também, ou deixar claro, que a agilidade de negócios é diferente de agilidade nos negócios, né? Então, o que a gente vai explorar aqui e trocar essa ideia com vocês é a importância da gente olhar para a agilidade de negócios como um processo que ajuda organizações a desenvolver competências, né? Uma competência mais ampla, sob uma perspectiva de exponencialidade dos negócios. Eu acho que é isso, né, que a agilidade, sob essa perspectiva de Business Agility, traz para a gente, né? E antes de passar a bola para o Matheus aqui, eu estava pensando, Matheus, a gente já trocou algumas ideias algumas vezes, e eu me lembrei de um artigo que eu li sobre imprint, né? Então, eu acho que a gente proporcionar esse bate-papo com a galera aqui, compartilhar essa aprendizagem que a gente vem tendo ao longo do tempo é importante antes que esse imprint fique setado para as pessoas, né? De que quando a gente fala de agilidade nos negócios é diferente de agilidade de negócio e as pessoas passem a colocar tudo num saco só, como foi feita com a administração ao longo do tempo, né? A gente olhar várias abordagens e não se ater aos detalhes. Então, antes que isso ganhe cada vez mais força, eu acho que a gente tem, sim, esse papel de constantemente reforçar a diferença entre uma coisa e outra e por que a gente está trazendo essa temática para cá mais uma vez para debater, né? Então,
Fica à vontade de explorar aí, tenho certeza que você tem grandes insights para compartilhar conosco. Maravilha. Bom, é algo extremamente aberto, né? É algo que a gente, como tu mesmo falou agora, as pessoas... eu vou traduzir o que tu trouxe e para uma... Eu acho que a gente tem uma necessidade, a gente tem uma mania como ser humano de colocar caixinhas, né? Tentar dar significado para tudo. E antes de eu seguir aqui, né, vamos lá, educação, né? Boa tarde a todo mundo, muito obrigado por terem feito esse convite para eu estar aqui. Fico muito feliz da gente debater um assunto que é extremamente importante nos dias de hoje, justamente por esse ponto. Esse ponto da gente, é bom frisar, hoje eu tenho um papel dentro da Sura, além de trabalhar como consultor, eu também entrei no lado da academia. Então, hoje eu sou pesquisador em cima do método de agilidade de negócios, né, em cima do que esse termo, esse conceito representa. E uma das coisas que eu encontrei, Gonzaga, que tem a ver um pouco com isso que tu trouxe, frameworks ágeis ou agilidade com métodos e modelos existem diversos no mercado, vários, né? E aí, se a gente for ver alguns, e eu achei um artigo que fala que, fazendo uma busca muito profunda, encontraram 28 diferentes frameworks que possam ser olhados de uma maneira assim, bastante científica, vamos dizer. E esses frameworks, eles representam diferentes formas de agilidade. Olha que legal, porque os caras mapearam e trouxeram assim, Agile Manufacturing tem um conjunto de artefatos, ferramentas e processos para isso. Tem o Agile Software Development, ou agilidade no desenvolvimento de software, né, que é o mais famoso, talvez, né, pelo próprio Manifesto Ágil e tudo mais, por esse movimento que ganhou, essa repercussão que ganhou. E tem o Agile Organization, o Agile Enterprise, que aqui vem uma brincadeira que está próximo do que a gente quer trazer hoje como agilidade de negócio. E ainda eles acharam uma outra, que é um Agile Workforce, agilidade dentro da força de trabalho, ou agilidade dentro do modelo, dos times, vamos dizer assim, né, operação mesmo. Então, se a gente for pegar Organization, Enterprise e Workforce, a gente pode entender que está aí, talvez venha por estar muito próximo da outra, essa confusão de tentar, entendi agora. Então, tudo é agilidade de negócios, quando eu quero fazer algo para escalar dentro da organização, quando eu quero falar algo mais estratégico, e como eu quero falar algo ali na operação. Mas o ponto que eu queria trazer de destaque, e aí, né, já que a gente está nesse bate-papo, eu queria dizer o seguinte, a história nos traz que a agilidade é muito antes, até mesmo da gente pensar em criar algum tipo de manifesto para isso. Né? Então, se a gente for pegar assim, NASA, né, lá no início da corrida espacial, um projeto Mercury, era interativo, tinha iteração e tinha uma ideia de entregar valor rapidamente, até porque a cobrança era muito rápida naquele momento, em função de sair na frente dos outros países do mundo. Então, você tinha ali uma visão de negócio em cima disso. O próprio Empire State Building foi construído de uma maneira interativa em ciclos cada vez menores, né, para entregar esse negócio. Então, na verdade, o que eu queria trazer aqui é, quando as pessoas colocam tudo no mesmo saco, agilidade de negócio, agilidade nos negócios, métodos ágeis, metodologias ágeis, manifesto ágil para desenvolvimento de software, e aí chega no que eu digo assim, a síndrome do Rolando Lero. Entendi, então isso significa agilidade. Na verdade, a agilidade tem ênfase na orientação ao cliente, que tem a ver com o que eu estou falando, mas tem foco na proatividade e não na reatividade. Então, quando a gente ouve muitas vezes as pessoas falando que a agilidade de negócios ou agilidade é se adaptar rapidamente às mudanças, será que é só isso? Até tem, né, a gente falava antes da gente entrar aqui, tem a questão do você quer se adaptar às tendências e entrar numa armadilha, ou o que eu chamo de a maldição do benchmark. Quanto mais as pessoas vão para um lado, mais eu quero ir para aquele lado, sem mesmo saber o porquê. Vou trazer um exemplo
muito ilustrativo disso. A proliferação dos squads nas empresas do século XXI. A corrida desenfreada por colocar squads na sua organização, imaginando que você tendo este recurso chamado squad, você vai ser mais ágil e você vai responder mais rapidamente às mudanças do mercado. E aí vamos jogar aqui para vocês também uma questão será que as empresas, numa abundância que existe nessa nova economia digital, devem estar satisfeitas simplesmente em se adaptar às mudanças? Será que não está na hora da gente também perseguir a tendência, de ser tendência, para que os outros se adaptem a nós? Jogo essa aqui para ti, Hugo. Já que tu está aqui no debate, cara, vamos ouvir. Isso aí é um dos grandes desafios, né? E essa é a temática por trás de todo esse papo, né? A gente discutir esses grandes desafios, porque a Bizagility é uma coisa, vamos dizer assim, recente em termos do mercado estar olhando ou acordando para isso, né? Até analisando os materiais gerados pela ABO Academy lá, né? A gente tem lá o início lá, né, a primeira grande onda lá, né, da agilidade vindo na década de 2000, a agilidade escala vindo por volta da década de 2010, agora a gente entrando aí nessa vibe nova aí do Bizagil. Então, como é uma coisa ainda não tão conhecida, né, e principalmente praticada, né, pragmática de mercado, aí os conceitos antigos ou conceitos de outras coisas, né, vem sendo misturado, reconfigurado, que é tudo isso que a gente está falando aqui sobre Bizagility. Então, não é a gente trazer, né, prática ágil, não é a gente trazer a escala, né, eu gosto muito da frase dita aí por vocês, pelo Parzanello também lá, a questão, né, da agilidade, né, a Bizagility é a agilidade, né, da empresa para fora, né, a gente olhar o negócio, foco no negócio, né, foco em resultados incríveis, né, a questão de organizações exponenciais e tal. E aí a falta dessa visão, dessa prática, né, então eu observo que isso vira um grande desafio da gente realmente praticar a Bizagility e ter os benefícios que a gente quer ou que a Bizagility se propõe, né? Então, os C-Levels não enxergar, não compreender esse contexto, os próprios agilistas não compreender o contexto, né? Da empresa, da organização, não vivenciar a prática ou a cultura de análise de negócio, que a análise de negócio é fundamental, né, para a gente atuar com Bizagility. Então, e principalmente a questão dos líderes de negócio, né? Os líderes de negócio não estarem moldados, capacitados para o novo modelo da economia digital, né, isso vai dificultar a gente trabalhar em toda essa questão aí. Então, são desafios que, agregando com a falta de conhecimento do próprio business, né, ou do próprio mercado que a empresa tem, vai gerar dificuldade de a gente atuar numa vibe de Bizagility, que é a gente ter, né, um foco de gerar resultados no sentido de criar novos mercados, inovar em termos de negócio, não é só questão de inovar produto, né? Então, às vezes, a gente fica muito ali no mundo de produto, mas o mundo de produto está ali, mantendo o negócio, né, melhorando talvez o resultado financeiro de negócio, mas nós não estamos realmente criando um novo mercado, quebrando paradigmas no business, ou trazendo mais valor, uma maior percepção para a marca, uma melhor experiência para a experiência de negócio, não só a experiência de produto, né, mas uma experiência do negócio assim, para as pessoas. E aí, né, esses desafios, né, que eu acho que a gente estamos no momento de começar a experimentar, a passar por isso, e é uma nova onda de aprender
né, a passar por tudo que a gente já passou em termos de agilidade, quando a gente estava vindo lá com o XP, com o Scrum, com o Kanban, tudo que os desafios, estamos começando a passar agora em termos de Business Agility. Né? O que vocês consideram sobre isso aí? É ótimo. Quer falar aí, Gonzaga? Vai lá. Eu ia comentar, né, Matheus, no teu questionamento aí. Primeiro que quem segue tendência já está atrasado, né? Esse é um ponto forte. E um segundo ponto é como a gente pode chamar a atenção dos executivos para equilibrar a eficiência das organizações, a preocupação com a eficiência e trazê-los para um olhar de preocupação com a estratégia, com a inovação do mercado, né? Na verdade, nem inovação do mercado, a dinâmica de mercado, né? Porque o que a gente vem percebendo é ainda um comportamento que o imprint industrial deixou de legado, né? A gente sempre se compara. Benchmark, como tu falou, é uma falácia para os dias de hoje, né? Eu querer pegar um concorrente dentro do mesmo segmento e me analisar em relação a ele, cara, isso aí eu já vejo que é um erro, né? Porque os maiores concorrentes, eles não estão vindo do seu mercado, né? São novos produtos, novos serviços que estão surgindo de forma totalmente disruptiva. Então, a gente começa a ver um termo também que eu tenho lido muito recentemente, a borrosidade, né? A gente deixa de ter fronteiras claras entre mercados e começa a ter esses mercados mais interligados, né? Então, aí eu trago para a gente discutir como é que a gente consegue trazer essa consciência de reservar tempo na agenda para pensar em produtos e serviços que sejam mais, né, disruptivos, que possam trazer aí uma vantagem competitiva para o negócio dentro dessa nova economia digital. O que você acha disso? Maravilha. Eu vou dar uns passos atrás, então, já que tu falou borrosidade, falou da questão da própria evolução da indústria, né? E isso é uma coisa bem interessante. Eu vou trazer, se me permitem, eu vou fazer só um resgate rápido, contar uma historinha rápida para chegar nessa tua resposta. E, primeiro que o que as pessoas hoje definem como revoluções industriais, na verdade, ela mostra um processo evolutivo tecnológico. É isso que quer dizer uma revolução industrial, certo? Então, beleza. Se a gente for resgatar aqui, eu não vou entrar no detalhe de cada uma, não é aula de história, mas a ideia é, se a gente for pegar o que motivou a primeira revolução industrial, e aí voltando na questão, né, da gente, quando olha de fora, a gente quer dar rótulos para as coisas, para poder ficar entendível. Agora você imagina a pessoa que está lá criando a máquina a vapor, a primeira fábrica que coloca a máquina a vapor diz o seguinte: hoje estamos inaugurando a primeira revolução industrial. O cara não falou isso naquela época, até porque o cara tinha que imaginar que viriam mais outras tantas pela frente. Ele simplesmente colocou a máquina a vapor ali. Então, na primeira revolução industrial, a máquina a vapor veio por quê? Porque na época, lá atrás, quando na Europa, principalmente ali na parte da Inglaterra, os caras tinham pressa para algumas coisas. Eles viam que eu quero acelerar alguns negócios. E eu sei que as pessoas têm uma limitação física que não vão acelerar da velocidade que a gente quer. Tanto que a frase emblemática da primeira revolução industrial é o seguinte: colocamos a máquina a vapor nas fábricas. As pessoas que se adaptem ao ritmo da máquina a vapor. Foi isso que aconteceu. Então a gente saiu do manual para o mecânico. Primeira parte, manual para o mecânico. Entendemos isso. Amadurecemos esse negócio. Legal. Aí veio a segunda Revolução Industrial. E aí foi ali na Segunda Guerra, né? No meio dessa ali, 39, 45. Energia elétrica começa a vir, né? É uma tecnologia. E aí eu tenho uma manufatura em massa também. Cara, já que eu consigo mandar coisas rapidamente para as pessoas, eu quero mandar em blocos, eu quero pensar em logística, eu quero pensar em produtividade. Eu quero pensar e aí começa a surgir a questão do capitalismo financeiro. E aí, olha que engraçado, na segunda Revolução Industrial, mais ou menos em 1950,
foi que surgiu a questão da gestão como uma ciência. Só em 1950. Gestão como ciência. Então, a gente começou a entender assim, opa, as pessoas são partes interessadas do processo produtivo, né? Eu preciso gerenciar estas pessoas, mas nessa época ainda era uma questão de controlar, né? Uma questão da pessoa estar ali determinando o que as pessoas fazem. Legal, isso aqui foi uma segunda época. Aí depois eu venho com a terceira revolução, que vem a robótica. Então aqui eu já tenho a informação, já tenho uma integração econômica. Opa, eu já começo a quebrar barreiras. Já começo a entender que... E aqui as barreiras que a gente quebra na terceira revolução industrial ainda são em nível de segmentos, de indústria, né? Então uma indústria do Brasil, né, venderia para uma indústria norte-americana e aí a globalização começa. Ainda não estou falando de uma integração total. Legal, até aqui a gente foi seguindo a onda, foi seguindo o ritmo da tecnologia. A tecnologia foi ditando as coisas e a gente foi percebendo que isso era interessante. Quando chega a quarta revolução industrial, que eu acho que poucos sabem o que deu origem, na verdade, a esse termo da quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, surgiu na Alemanha em 2013, se não me engano, quando a Alemanha quis melhorar os seus processos para eliminar a mão de obra humana nas indústrias. Olha a loucura. Então, e aí, qual é a grande tecnologia da quarta revolução industrial? Eu consegui definir as três primeiras: máquina a vapor, energia elétrica e robótica. A quarta eu não consigo. Por quê? Porque aqui é uma convergência tecnológica. Então, o que eu queria falar com essa historinha é: a quarta revolução industrial não é uma extensão da terceira ou das outras. É totalmente diferente. Muda tudo, quebra o vértice ali da evolução. E aí, isso não sou eu que estou dizendo. Isso foi o Ken Schwab, o Klaus Schwab, que é o cara que fundou, criou o Fórum Econômico Mundial. E ele tem um livro que se chama Quarta Revolução Industrial, de 2016. E ele traz isso. Não é uma extensão. E tem três razões que ele traz esse negócio todo: a velocidade com que a gente está vendo as coisas, o alcance e o impacto dos sistemas. Mas aí a gente pode traduzir isso para chegar na minha resposta para ti, que é justamente... Por isso que eu tinha que contar essa historinha, porque faz parte do contexto, porque isso faz parte de ter consciência de que não é uma sequência lógica da terceira. Como o Business Agility não é uma sequência do Manifesto Ágil. Rasguem isso da cabeça de vocês. Quem estiver ouvindo esse webinar, rasgue isso, esqueçam isso. Pega o negócio do MIB lá e zera essa memória. Não é uma evolução, não é uma sequência, uma extensão. E aí, se a gente trouxer para Business Agility, não sendo uma extensão do Manifesto Ágil, a gente pode dizer o seguinte: por quê? Pegando o que o Klaus trouxe. Primeiro, a velocidade com que as coisas acontecem no mercado, eu não posso me dar o luxo que o desenvolvimento da tecnologia determine o desenvolvimento do meu negócio. Eu crio uma nova tecnologia, então. Eu abro um novo caminho. Steve Jobs provou isso com o iPhone. Segundo, o alcance dos negócios. Hoje eu não disputo mais com a mesma indústria. O aplicativo do banco compete com todos os aplicativos. Compete com a experiência da loja, inclusive. Compete com tudo. Com minha casa. Eu quero ligar o meu ar-condicionado com um aplicativo. E se eu não tenho isso, eu vou fazer o quê? Vou esperar? Tem gente que vai lá e cria e constrói. Então, o alcance está diferente. E terceiro ponto, Gonzaga, para responder o que um líder de negócio tem que pensar dentro dessa nova economia, é ampliar a concepção do impacto que a gente tem com os nossos negócios. O impacto agora não está só no nosso cliente, ou não está só no nosso produto, como disse o Hugo. O impacto é na sociedade, os não clientes. Isso é Business Agility. É olhar o que eu tenho como, né, uma autocrítica do meu negócio, olhar para fora assim, entender onde é que o mercado está indo, entender tendências de alguma forma, mas como que eu faço mais do que isso? Como é que eu entrego um impacto muito maior do que a capacidade que o meu produto às vezes tem de entregar? Então, quando a gente fala de propósito, a gente sempre questiona isso. O seu propósito é tão genuíno, tão incrível, que você vai limitar só para os seus clientes? É isso? Esse é um pensamento antigo.
Esta aqui é a minha... Não sei se eu consegui responder com essa história que eu contei, Não, perfeito, mas é por aí. perfeito. Eu acho que daí, né, Hugo, vem os desafios com liderança, né? Essa liderança que tem um imprint forte da indústria, né? E muitas vezes, até pegando o artigo que está disponível lá no ABO, né? Do mimetismo, né? Eu estou escutando falando de agilidade, estou escutando, e, cara, olha só, agora a gente precisa ser ágil. Então, você vê muito esse estímulo vendo de fora para dentro, quando ela deveria olhar para a sua estratégia, né? Para como ela pode impactar a sociedade positivamente, revisitar o que a gente sempre aprendeu como missão e visão e ressignificar, talvez, um modelo de negócio para um propósito que, de fato, impacte as pessoas. E aí, cara, eu queria até ouvir aí, né, do próprio Hugo, como é que ele vê essa questão dessa liderança mais tradicional, vamos chamar assim, né? Qual é a dificuldade que tu tem percebido, conversando, lidando com executivos aí, de reservar um tempo para olhar para essa nova economia? E como é que eu reservo tempo para me dedicar a desenvolver essas competências que estão me sendo solicitadas e eu não estou tendo tempo de responder? O que você percebe disso, Hugo? É interessante. Até eu vou resgatar 2 pontos aí que eu acho que foi de um artigo seu mesmo, o Piveta, que fala assim, né, que a gente atua, né, na questão de business agility, assim, a ideia é atuar com diferenciais competitivos para a gente ser tendência, né, ou seja, não é copiar, não é copiar os outros, não é copiar nada, né, porque nem tudo vai servir para a gente, né, mas então a gente atua para ser tendência, ou seja, olhar né, da empresa para fora, né, não só, não é melhorar internamente. E a questão, né, e aí eu vejo uma grande dificuldade mesmo, que até comentei lá no post, lá para a gente trocar ideia lá, essa questão da capacidade de se reinventar para superar si próprio. Eu achei muito interessante essa questão de superar si próprio, porque para isso, né, as pessoas, a alta gestão, o líder de negócio, precisa ter um autoconhecimento de si, né, na minha percepção, primeiramente, um autoconhecimento de si, um conhecimento da própria empresa, de mercado, de tudo, porque se não tiver esses conhecimentos agregados, como que vai se gerar essa capacidade para se reinventar, né, para ser melhor do que você mesmo, né? Como a empresa vai ter o estado desejado de ser melhor, de reinventar, de inventar novas tendências. E aí, Gonzaga, né, na sua questão aí, eu acho que é esse o ponto, né? Então, precisa ser gerada essa cultura, né, dos próprios líderes de negócio ou dos envolvidos, né, de alguma maneira, é claro, cada contexto vai ser um contexto, mas de cada contexto conseguir fazer com que isso seja uma verdade, né, seja uma competência mesmo dentro da organização, de ter essa, sei lá, essa lição aprendida, esse ciclo de feedback, de reflexão, e não só também, só no nível, né, deixar isso apenas dedicado ao nível executivo. Está aberto, né, para a empresa como todo, e também alguns dos artigos lá da ABO Academy, lá, não lembro qual é agora, a gente, né, é citado isso, né, da business agility, da estratégia estar compartilhada com as pessoas da empresa, porque você vai ter tudo ali, você vai ter pessoas com experiências operacionais, ou experiência com clientes, e pode colaborar para essa estratégia. Então, é uma visão que eu vejo assim, e aí agregando a tudo que você já falou, Anderson, tudo que o Matheus comentou, a gente ter essa cultura para isso. O que vocês consideram também, Anderson e Matheus? Boa. Eu acho que o grande ponto da liderança, aí, quando eu falo que é desafiar a si mesmo, é a questão de crenças limitantes, né? Porque
E as crenças limitantes não são só aquelas que a gente vê uma maneira mais simples, mais fácil, ou mais corriqueira, ou mais, né, que tá mais presente aí, aqui não funciona tal coisa, a cultura não deixa, mas a gente sempre fez assim, a gente tem 20, 30 anos, 100 anos de história, e a gente seguiu dessa forma, meu avô, bisavô, sei lá qual for a questão. Mas uma crença limitante, ela pode ser também uma aposta mal feita. E aí, onde eu tirei essa inspiração foi num livro que se chama Thinking Bets, que é da Annie Duke, que é uma jogadora de pôquer, que ela traz algumas das coisas muito legais dentro do livro, que ela diz o seguinte, 50% de qualquer jogada vai ser sorte. Vai ter uma sorte envolvida. Porque eu vou contar com a sorte. Mas eu posso ter os meus 50% de análise e referência que vão me dar quais mãos eu vou abusar da sorte, quais mãos eu vou, porque o futuro vai ser sempre uma aposta. É isso que ela diz. E às vezes eu vejo empresas com crenças limitantes tentando prever o futuro com dados e informações do passado. É legal o aprendizado? Tem artigos hoje no mundo inteiro que falam que agilidade de negócio também tem a ver com a história, com o legado e com o aprendizado, referências das empresas anteriores. Isso forma a casca, né? Isso forma uma musculatura para as organizações. Obviamente, como forma para o líder. Um líder com mais referências é um líder mais preparado. O Yuval Noah Harari traz também um conceito muito legal sobre o instinto, que ele fala o seguinte, o instinto nada mais é do que um conjunto de referências que eu vou acumulando ao longo da vida, frente a uma situação, o meu instinto pega aquelas referências e faz com que eu tenha uma atitude. Então, essa atitude mais consciente, eu consigo acessar as minhas capacidades, quando eu tenho a consciência da minha atitude. Quando eu tenho consciência do momento que eu estou. Quando eu não tenho consciência, o cérebro reptiliano toma uma atitude, ou corre ou ataca. Não tem, é sobrevivência. E quantas empresas a gente vê hoje, às vezes tomando, vou falar em empresa, mas na verdade são os líderes. Né? Quantos líderes a gente vê hoje liderando seus negócios, muitas vezes com o cérebro reptiliano? Muitas vezes imaginando assim, eu tenho que atacar o mercado agora, senão eu perco. Isso é medo, isso é falta de referência. Ou eu fujo, eu não quero mais esse mercado, vou à falência, vou aceitar que eu vou quebrar, e aceita, vamos organizar a brincadeira e vamos seguir fazendo até onde der. É fuga. Então, olha o que eu estou trazendo aqui, cara. Parece uma coisa meio filosófica, mas eu acredito muito que a liderança não é um cargo, não é algo que você vai ser lá, agora o Hugo vai ser o líder daqui e nós vamos seguir o Hugo porque ele tem o crachá do líder. Não. A liderança, primeiro, que ela pode ser desenvolvida, porque tem a ver com isso. Quanto mais referências eu tenho, mais racional eu fico na minha tomada de decisão. Então, vamos pegar o Big Data que está aí, que também tem sido falado muito. Até sábado passado, nesse último sábado, na IBO Academy, nós fizemos um debate sobre justamente isso, gestão de dados. Como é que a gente usa os dados e entende. E aí foi muito legal, porque é mais ou menos o que a gente tem visto com inteligência artificial, com outras coisas. E, de novo, o mundo hoje, com essa abundância, tem quem se aprofunda, estuda, porque quer referências para tomar atitudes e a tomar uma ação baseada em referências, que vamos chamar aqui dados e fatos, e tem pessoas que lê, e não vou falar do tweet aqui, mas lê um tweet, né, lê uma frase curta e diz, entendi que agora eu tenho que ter um data lake, então, no meu negócio. Entendi que agora eu tenho que ter machine learning, inteligência artificial. Só que não sabe por que ele quer aquilo. Ele não sabe nem o que fazer com aquela ferramenta poderosa que ele vai ter nas mãos. Então, para mim, isso é agir com o cérebro reptiliano. Ou ataco ou eu fujo. E nós temos que ter referências para cada vez mais acessar a parte de capacidades, que são habilidades, conhecimento e estado emocional também faz parte disso. E aí aquele esquema, né, Matheus, assim, a gente tem essa ideia de
tomar decisões rápidas, né? Então, o Business Agile também é isso, é a gente conseguir tomar decisões rápidas com as informações que a gente tem, né? Não ficar esperando para ter a excelência da informação, mas também a gente não pode ser amador o suficiente para tomar decisões inadequadas, né? Sem um mínimo de negócio ali, né? Tu vê como tudo é distorcido, né? Tudo é uma abstração da mente humana, né? Então, vou pegar essa frase que você falou agora, né? Nós, os líderes do século XXI, da nova economia digital, precisam tomar decisões mais rápidas. Mais rápidas, mas também com eficiência, também com embasamento, baseado em dados de fatos. Por exemplo, imagina se eu for só na crença, né? Eu tenho uma crença que alguém me disse que se eu tomar a pílula X, eu vou desenvolver habilidades de voar. E aí o cara vai lá e salta de um prédio. Simplesmente pula. Eu acreditei fiamente que eu vou pular e vai dar tudo certo. Cara, tu assumiu um risco desnecessário. E eu acho que é isso que tu trouxe, né, nesse ponto, quando a gente fala do líder que se prepara, que se mune de informações, que se mune de time, acredita no seu time, constrói um ambiente seguro, para que esse ambiente seguro, outra falácia que às vezes a gente ouve, agora o foco é errar rápido, a cultura do erro, eu posso ficar errando aqui porque faz parte do aprendizado. Sim, mas nem em tudo, né? Não é em tudo. Então existe um meio termo aqui para a gente organizar. Concordo que, se a gente está querendo ser tendência e desenvolvendo algo que nunca ninguém fez antes no mundo, a probabilidade da gente errar é alta. Agora, se eu estou corrigindo um débito técnico do meu negócio, eu não preciso errar igual todo mundo errou só porque é legal errar, né? O meu foco é acertar rápido. Acertar o mais rápido possível para estar competitivo no mercado. Aí eu vejo como é que eu crio ferramentas, eu entendo capacidades que vão me tornar competitivos ainda mais dentro do core business que eu estou. Então, eu estou falando aqui, débito técnico, a gente fala que é o behind core business, o que está para trás, o legado que eu fui deixando. O core business é como é que eu mantenho hoje o meu negócio funcionando. E o beyond core business é o pensamento para o futuro, como o Jack Welch trazia, né? Eu vou trazer para dentro da minha empresa um próximo negócio que vai me desafiar no futuro. Essa é a ideia. Então, o Gonzaga falou antes, né? Como é que a gente abre consciência para essa liderança? Para mim é o seguinte, líder, entenda uma coisa, você sim vai ter que olhar para os débitos técnicos e o legado da sua empresa. Você sim vai ter que olhar para o seu core business e você sim tem a obrigação de guiar a sua empresa para o futuro. Perfeito. E você estava falando aí essa questão sobre o cérebro reptiliano, né? E se a gente parar para analisar um pouquinho, até dentro dos estudos que eu também venho fazendo, você vê a questão quem usa muito o cérebro reptiliano, né? O que ele quer com isso, né? Ele dá ênfase à autopreservação, né? E muitas das coisas que ele faz são reativas, né? Totalmente vazio de significado. E quando a gente fala de desenvolver consciência, é entender que o cérebro não é composto somente do cérebro reptiliano, né? Ele tem teu sistema límbico, que faz com que você gere significado para as coisas que você tem que fazer e pelo aquilo que você está fazendo. A gente escuta muito falando de propósito e eu vejo muita gente criticando o propósito como uma coisa que abraça a árvore. Mas se a gente for ver, o propósito, para quem busca ampliar a consciência, é um integrador, né? Daquilo que eu não dou significado, que é vazio de significado, aquilo que eu gero significado e as justificativas do porquê eu faço o que eu faço. Então, quando a gente consegue integrar essas dimensões do cérebro, a gente consegue ter, sim, uma mente voltada, né, a criar, a inovar, a entender que o negócio não é somente pensar na operação, e sim poder criar, né, não ficar correndo atrás de tendência, né? Como eu disse no começo, quem corre atrás de tendência já está atrasado, né? E vislumbrar novas coisas, né, cara? Então, eu acho que isso é processo mesmo, cara, é um processo de conscientização, sabe?
E aí eu acho que é uma pergunta que os executivos têm que se fazer, né? Como eu estou reagindo ao meu negócio? Será que eu estou muito focando na autopreservação? Qual é a ênfase que eu estou dando para buscar inovação, para expandir a forma como o meu negócio gera resultado, né? Como o meu cliente, como o mercado percebe o meu negócio. Se o meu negócio morrer hoje, que falta que ele faz no mercado, né? Então, isso tudo é um processo, né? É um processo de conscientização mesmo. Com E eu acho certeza. que devagarzinho a gente vai plantando a semente. Isso eu acho que até para a gente também, né, Matheus? Eu estava pensando essa confusão da agilidade dos negócios e agilidade nos negócios. E se tu for ver, eu passei por isso também, tá? Quando no meu primeiro contato com o mundo ágil, cara, eu achava que o ágil era o Scrum, bicho, né? Falava, cá, pô, estão falando de Scrum, cara. Depois eu vi alguém falando de algo que era escalável dentro de organização. Ah, pô, então o ágil não é só dentro do time, agora você escala dentro da empresa, né? Daqui a pouco a coisa vai ganhando, eu acho que é expansão, né, de consciência a respeito do tema. E hoje está muito claro para mim que Business Agility não é a mesma coisa que a agilidade de time, apesar de não serem excludentes, né? Uma coisa não exclui a outra, ela integra, né? Para ter agilidade de negócio, eu preciso de agilidade dos negócios, né? E é isso, cara. É uma baita reflexão mesmo que cada um tem que fazer, né? Olhando para o negócio, refletir e se perguntar, né? Por quê, como, o quê, né? Sabe que agora tu falou uma questão aí, acho que a gente, voltando para o tema central, né, porque foi provocativo, né? Business Agility não é agilidade, né? Agilidade de negócios não é agilidade. Na verdade, eu acho que a gente reduz muito quando a gente fala da agilidade em si, e a gente usa o que conhecemos para definir o que ela é. Isso me lembrou o livro que se chama Safari da Estratégia. E esse livro, logo no início, ele conta a história dos cegos frente a um elefante, né? Colocaram 5 cegos no elefante. E aí, para quem não sabe da historinha, cada cego estava ali numa parte do elefante e perguntaram para os cegos: o elefante é o quê? Fulaninho, você, cego número 1, que está ali nas pernas do elefante. Prontamente ele disse: é uma árvore, como se fosse uma árvore. Eu estou vendo aqui, é um tronco, né, grande, forte, robusto. Elefante, com certeza, é uma árvore. E cada um dos cegos foi questionado e cada um teve a sua ideia do que é um elefante. E no final, na verdade, o elefante é a soma de todas essas partes. Só que o que acontece? Eu vejo que hoje a gente está vivendo em Business Agility, ou mesmo pós-manifesto, ou mesmo agilidade, ou qualquer que seja a palavra que a gente queira trazer, a gente está vendo o seguinte, cara. Tem cego aí no mercado hoje gritando mais alto do que os outros e tentando convencer os demais de que a sua verdade é a verdade. Perfeito. Esse é o grande problema, Gonzaga. O grande problema é esse. Eu não vejo o mundo dos agilistas, e eu posso estar falando um negócio, vai ficar gravado aqui, bom, me crucifiquem. Mas eu não vejo muitos movimentos tentando unificar, de fato. Porque eu vejo, o que eu vejo eu não vou falar mal de ninguém, eu só estou trazendo dados e fatos, constatações. Tem gente que acha que a agilidade de negócios é o SAFe. Tem gente que acha que a agilidade de negócios é o Agile Business Consortium, é o Business Agile Institute. Será que a gente consegue definir numa única organização, instituição, uma única lente para isso? Então, hoje, nós da Sur, tanto a Súria, que é a empresa de consultoria, que eu sou sócio, quanto a EBO Academy, né? A academia hoje, que é a de Agile Business Owners, focado nesse desenvolvimento dessa liderança. A gente se diz o seguinte: somos agnósticos a métodos. George E.P. Box. Todos os métodos estão errados, alguns são úteis. Então, assim, vou dizer que algum cego está errado? Não vou dizer. Como eu não digo que ninguém no mercado hoje está errado defendendo o SAFe, defendendo o Kanban, defendendo o Scrum, defendendo o que for. Não estão errados. Funciona no contexto. Agora, que aquela é a única verdade, discordo plenamente. Radicalmente, fortemente, eu discordo. Perfeito. E isso aí é essencial, né? Relacionar tudo isso a Business Agility aí.
Que negócio, a gente precisa, o foco é business, ponto. Business, aí a gente pode extrapolar isso em várias coisas, em termos de, né, detalhar o que é resultado, né? E aí a gente pode falar várias coisas aqui, mas não vou entrar nisso. Mas, tipo assim, para a gente ter resultados, né, seja numa visão financeira, seja uma visão para o cliente, seja uma visão para a sociedade, né, seja o que for, mas o como chegar nisso, né? Antes de chegar no como, a gente tem várias coisas para acontecer, para fazer ali no meio, né, definir as estratégias, primeiro conseguir, né, como conseguir as capacidades que a gente vai atuar para emergir, para gerar esses resultados, né? E aí sim tudo isso vai servir de base, né, para o how to, né, como recurso para isso. Então, ou seja, o how to operacional, que ele vai estar muito mais ligado numa agilidade organizacional, né? Ele, assim, a gente pode ser agnóstico o suficiente para atuar, selecionar o que vai ajudar, mas assim, o resultado de business vai ser, por exemplo, vai ser um foco ali para um estado desejado determinado, e o how to vai ser N possibilidades, né? Ou o conjunto dessas possibilidades aí. Então, isso eu acho essencial o líder de negócio ter essa visão, né, e ajudar a disseminar isso dentro da organização, dentro dos demais papéis, né, ou áreas, seja Product Manager, seja outros agilistas, seja Scrum Master, PO, e os próprios papéis, né, executores, que daí cada mercado vai ter o seu ali. Então, Perfeito, bem perfeito. interessante esse ponto. A questão de amplificar, ou ampliar, ou estender o conceito de resultado também, pegando o teu gancho, que é muito importante. Porque às vezes a gente fala o seguinte, Business Agility hoje, na nossa visão, agilidade de negócios, ela tem o foco, sim, em alavancar o resultado do business. É esse o foco. Ah, mas e o cliente? Cara, se no século XXI as empresas ainda não entenderam que o cliente na verdade, é o cara que está lá fora. Esse é o foco, é gerar soluções que atendam às necessidades desse cliente e deixem ele satisfeito. E esse cliente satisfeito é quando ele atende às necessidades que eles sabem que tem ou aquelas que eles não sabem ainda que tem. Se ninguém entendeu isso, volta para a aula de administração. Vamos voltar aí, que não é um problema de agilidade, é um problema de estudar a administração da empresa. É o foco. Beleza. Fora isso, agilidade de negócio tem esse foco no resultado. E acelerar resultado significa o quê? Primeiro, resultado financeiro, obviamente, que está colocado aqui, está posto, mesmo as empresas que não têm hoje um cunho de gerar lucro, e têm um objetivo financeiro na sua condução do negócio. Porque eu preciso gerar flexibilidade, nem que seja para reinvestir essa flexibilidade financeira em ações sociais, em seja lá qual for. Mas eu preciso ter um pilar financeiro definido e saudável. O que gera financeiro é ter uma carteira de clientes saudável. Então, é o segundo pilar de resultado, segundo driver de resultado, clientes. Então, tornar os clientes incríveis é atender às suas necessidades com maestria, o mais rápido possível, porque o mercado está acelerado. Então, eu como cliente, eu vejo uma coisa sendo lançada na China, olho na internet, eu quero amanhã ver como é que eu compro isso. E se o Brasil não me fornece isso, eu vou no AliExpress, eu vou no Shopee, seja lá qual for o negócio, e eu consigo comprar aquele negócio. Uhum. Então, eu tenho que atender o meu cliente com maestria, tenho que entender qual é a necessidade desse cara e tratar ele bem. Então, a gente fala muito do onboarding em cliente hoje, que não é só quando ele está dentro de casa. Faz parte da oferta, faz parte de deixar ele de tornar esse cliente, além de atrair esse cliente, engajar esse cara, e ele ser um promotor da sua marca. E marca em mercado é o terceiro pilar de resultado. Porque eu também tenho que ter um posicionamento muito claro no mercado. E isso é um papel da liderança, ter essa visão, essa clareza de como quero estar posicionado num mercado que é competitivo. Hoje eu vejo muita gente falando, eu quero ser uma empresa de tecnologia. Sério? Todas as empresas são tecnologia hoje. Todas as empresas utilizam da tecnologia hoje. Então é isso que vai se diferenciar. Se fosse uns 30 anos, mais ou menos, eu acho que talvez seria interessante. Até tinha um time chamado de louco. Mas hoje,
Hoje não é tão diferencial assim. Você tem que entregar algo a mais. E aí eu lembro do Jim Collins, né? O que você é único no mundo para entregar valor para o seu cliente? Como que torna você único para isso? Esse é o terceiro driver de resultado. E o quarto driver de resultado foi a primeira coisa que eu fiz no meu discurso, que é o impacto aumentou, o impacto está na sociedade, está no não cliente. Então, se a gente for pegar esse discurso e trazer para um contexto de organizações exponenciais, eu vou dizer o seguinte: sociedade é multidão. Eu quero mostrar a relevância do meu negócio para a multidão, mesmo que não seja meu cliente, mesmo que nem tenha a capacidade financeira de ser meu cliente. Mas eu quero dizer assim, putz, cara, legal, a Ferrari, eu gostaria de ter uma Ferrari até, mas eu não tenho condições de ter uma Ferrari. Mas eu conheço a Ferrari, eu entendo o que elas trabalham, eu consigo ter um juízo de valor, se ela é boa ou é ruim. Eu posso ter esse juízo de valor, porque eles dão evidências disso. Legal. Então, eu tenho aqui a multidão, mercado para mim, é minha comunidade ao entorno da minha marca, porque tu vai conhecer uma empresa no mercado pelo produto, serviço, pelo discurso que ela tem, em nível de negócio. Já começa a funilar, eu já começo a ter uma comunidade. Então, eu começo a pensar que, opa, eu não conheço a Ferrari, mas, peraí, vamos entender aqui o que eu posso consumir dela. Um chaveiro, uma roupa, uma camiseta, um quadro, vamos consumir alguma coisa dessa marca. Então, começa a criar uma comunidade em torno da marca. O momento que eu tiver condições para ser cliente, eu vou virar cliente dessa marca. E vou gerar resultado financeiro para essa marca. Então, olha o discurso que eu estou fazendo aqui. Internamente, nada impede que um diretor executivo de uma grande empresa diga o seguinte: assegure o resultado financeiro, busque clientes, posicione-se no mercado e entregue valor para a sociedade. Mas quando uma marca é genuinamente olhando o propósito, essa marca vai dizer o seguinte: eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar minha relevância dentro da sociedade. Por exemplo, eu quero mudar e transformar o mundo que eu vivo. Vou atrair uma comunidade em torno do que eu tenho a oferecer. Vou atrair essas pessoas para dentro para o meu nicho mais fechadinho ainda de cliente. E com esses caras eu vou atuar para elevar o meu resultado financeiro. Ponto. Essa é a cabeça do líder Nova Economia. Isso tem a ver com a cabeça da visão estratégica dentro de uma agilidade de negócios. Eu esqueci alguma coisa aqui? Isso aí. É isso aí, estabelecer o seu propósito e exponencializar ele através de uma proposta de propósito massivo transformador. Né? Exatamente. E exatamente. aí, sim. Perfeito. Gente, a gente está no nosso time box aí queria... Infelizmente, né, se deixar aqui, a gente tem assunto. Eu já até apareci aqui, que é para dar esse sinal, gente. Ó, já deu 100, Quando a Isabela apareceu, eu já vi que... Aí, Gonzaga, o que você vê aí em cima do tema, em cima disso que a gente discussou aí, um comentário aí final, uma mensagem final, alguma coisa do tipo aí? Eu acho que é isso, né? Novamente, né? Tem algumas frases que a gente escuta, eu acho que de tanto escutar, elas ficam batidas e a gente não para refletir. A primeira coisa é parar para refletir, né? E a gente escuta uma frase de Gandhi que circula muito por aí, seja a mudança que você quer no mundo. Cara, eu acho que é isso, bicho, sabe? Desenvolver uma autoconsciência para depois querer transformar um ecossistema maior. Então, a empresa tem que entender exatamente isso. Para que ela existe? Né? Para que nós fazemos o que nós fazemos? Depois a gente olha o como. Aí a gente olha se o framework XYZ se adequa, né, a isso. Mas é ter consciência do para que sua empresa existe. Para que você faz o que você faz. Eu acho que a reflexão, e eu saio daqui hoje aí pensativo nessa linha, né, dentro do que a gente conversou. Foi muito bacana. E aí, Matheus? Eu só tenho a agradecer, como tu falou, né, Hugo? Se deixa aqui, cara, a gente vai longe. Porque é bem isso, acho que, Gonzaga, tu tem um dom de síntese que é invejável. E, para mim, esse é o ponto, sabe? A gente mesmo nos colocarmos no centro, às vezes, de algumas coisas e refletir de nós mesmos, assim, porque a frustração está muito em não aceitar que as coisas vão mudar.
porque a mudança nos desafia a sair do quentinho, como diz aqui na Serra Gaúcha, que no inverno é bem frio. Então, sair do quentinho é difícil, mas eu sei que eu preciso sair. Eu sei, e para sair desse quentinho, eu preciso me convencer. Então, vem a questão de ter a consciência, de me convencer de que isso é importante. Entender que fora desse quentinho eu vou achar uns desafios legais que também vão me motivar e também vai ser engrandecedor, vai me encher de referências. E aí vem o poder da liderança, que é influenciar os demais positivamente a também sair do quentinho. Porque eles não podem esperar que eu vou bater na casa de todo mundo e vai dizer assim, acorda, Hugo, acorda, Isabela, acorda, Gonzaga, sai da cama. Não, eu tenho que confiar que todas as pessoas vão sair desse quentinho e vão se encontrar num ambiente que ainda não está tão quentinho ainda, mas que eu vou construir para que esteja. Então, acho que essa consciência é muito importante. Isso aí. A minha mensagem, assim, também é um convite aí para toda e qualquer pessoa profissional, perfil, principalmente, né, C-levels, gestores, líderes, estar aberto para conhecer e principalmente experimentar o que a gente está trazendo sobre Biz Agility, porque se a gente não experimentar, se a gente não gerar situações, cases, aprendizados, né, a gente não vai evoluir rápido, não vai conseguir compartilhar rapidamente também isso no mercado. Se a gente for pegar grandes exemplos hoje de Biz Agility, por exemplo, no Brasil, eu acho que dá para contar, né, facinho com os dedos os cases. Então a gente precisa gerar mais cases, ser muito pragmático em cima disso. Então fica aí o convite aí para os autogestores, né, para a gente focar nisso também aí, né? Eu acho essencial isso. Show, galera. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pela reflexão final aí. Espero. Esse é o último webinar do ano, então nos vemos ano que vem. Com certeza vamos trazer mais temas assim voltados para negócio, que a gente possa abordar e ajudar todo mundo, mas queria agradecer aí o tempo de vocês, a disponibilidade, eu sei que a agenda é sempre corrida, mais uma vez. Quem tiver perguntas, quem quiser, eu vou estar passando um e-mail de agradecimento com essa gravação, então fiquem à vontade também para, se precisar fazer o contato, ou com o Hugo, ou com o Gonzaga, ou com o Matheus, e também acho que eles estão todos aqui à disposição, né? Então é isso, gente, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Matheus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.